Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 54.709 dólares nesse momento, com uma desvalorização de 5,89%. Na mínima do dia, hoje, o Bitcoin chegou a ter uma desvalorização na casa dos 15,6% quando ele bateu os 49.050 dólares. Um dia muito volátil para o mercado, um dia de pânico generalizado no mercado de capitais, no mercado global. Vocês têm noção que vocês viveram um dia histórico? Sim. Hoje foi um daqueles dias que ficarão registrados aí nos livros de história do mercado financeiro, do desenvolvimento dos mercados, e a gente vai repercutir isso nessa análise com gráficos, fatos e dados. Vamos começar a análise com os gráficos, e como o nosso tempo é escasso, vamos direto ao ponto. Investidores, vocês que têm acompanhado a continuidade das análises do canal já estão cientes das narrativas e dos catalisadores para essas quedas fortes que a gente teve, né? Enfim, mau humor trazido pelo mercado tradicional, em função de recessão, aumento de taxa de juros lá no Japão, tensões lá no Oriente Médio, uma série de coisas rolando. Então, isso levou o S&P e várias bolsas ao redor do mundo a um derretimento, né? Como a gente pode ver aqui, hoje o S&P fechou com uma queda de 3%, a Nasdaq 2,96%. Incrivelmente, hoje a Nasdaq fechou com uma queda um pouquinho abaixo do próprio índice S&P, e as principais bolsas, as principais ações da Bolsa de Valores também com quedas bem expressivas, né? Aquelas de maior peso nos índices, as 7 magníficas, mas ainda não com aqueles níveis de desvalorização de crash, né? Ontem a gente teve circuit breaker rolando na Bolsa do Japão, em outras bolsas asiáticas, a gente vai até olhar mais à frente isso. Isso acabou trazendo um mau humor muito grande, um temor de que o mercado americano entrasse em circuit breaker também. Passou muito perto, viu, investidores? A Nasdaq chegou a bater quase 7%, é com 7% que para, né? Olha só, desse ponto aqui até esse ponto aqui foi 6,47%, então, tipo assim, bateu na trave e saiu. Mas, enfim, um dia, assim, de pessimismo terrível para o mercado. O Bitcoin até conseguiu se recuperar bem, mas para as altcoins, a gente tem um cenário aqui de... assim, parece que passou um furacão, sabe, na cidade, tá todo mundo desolado, enfim. Não todo mundo, né? Eu até queria comentar com vocês aqui que hoje vi muito comentário legal, tem uma galera com mindset muito bom aí que tá aqui fazendo parte da nossa comunidade. Achei que isso poderia abalar geral, mas tem muito cara brabo aí que tá com a cabeça no lugar e que tá se mantendo firme. E nos vídeos aí de ontem pra hoje, muitos comentários legais aí. Então, parabéns a todos vocês por estar desenvolvendo aí essa postura vencedora no mercado. Agora vamos repercutir os acontecimentos, né, investidores? E eu cheguei a falar para vocês que eu não tinha grandes expectativas com esse mês de agosto, né? A gente repercutiu isso em, sei lá, nos primeiros dias aqui do mês de agosto, mas a gente também não esperava que fosse ser dessa maneira, né? Que começássemos o mês de agosto com tantas emoções, né? E esse que foi um dia em que o Bitcoin acabou recuperando a queda, né? Mas na mínima chegou a ter uma queda ali na faixa dos 15%, e como a gente pode ver aqui, nessa tabela a gente tem o comportamento do Bitcoin depois que ele teve o fechamento do pior dia do ano, né? Então aqui a gente tem a sequência de anos nessa coluninha aqui e a desvalorização que o Bitcoin teve no pior dia de cada ano, né? E eu até comentei com vocês sobre 2020, que olha só esse dia aqui, 38% de queda. Esse dia aqui é um dia inesquecível para quem estava no mercado, né? Penso eu que talvez a gente nem veja algo parecido, espero, de verdade. E nessa época não tinha a experiência que eu tenho hoje eu lido muito melhor com o que está acontecendo, com os meus próprios sentimentos. Aqui eu não tinha nenhum ciclo completo de cripto, tinha 2 anos e meio de criptomoedas, então foi um momento muito tenso. Mas o ponto aqui que interessa é a gente observar o comportamento do Bitcoin depois, né, que ele teve esse pior dia do ano. Aí a gente tem aqui, ó, uma semana depois, um mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois e 1 ano depois, né? E como a gente pode ver, o Bitcoin costuma se recuperar rápido, né? Em um horizonte de tempo de 3 meses, até mesmo 1 mês. Se a gente olhar aqui, essas são as médias, tá vendo? Então, quando o Bitcoin tem o pior dia do ano, em média, ele recupera, em uma semana, ele recupera 8,99%, em um mês, 16,8%, em 3 meses, 68, ele tem um desempenho de 68,59%, em 3 meses aqui, né? Não sei se eu falei certo, mas 3 meses aqui. Agora, em 6 meses, 57,97%. Em um ano,
154% de alta, ou seja, é importante ter calma porque, sim, caras, há luz no fim do túnel. Isso não é o fim. Na verdade, isso aqui é um momento de grande oportunidade para quem tem capital para aportar, quem tem capacidade de geração de caixa, tem dinheiro para comprar, e para quem não tem, é uma grande lição, é um grande momento. Isso aqui é uma faculdade que você está vivendo nessa fase do ciclo, que vai te tornar um investidor muito, mas muito melhor lá na frente. Então, eu sei que é um aprendizado que vem na dor, mas lá na frente, no ano que vem, pode ter certeza, cara, você vai se sentir orgulhoso de ter passado pelo que você passou. E o que acabou, investidores, foi que assim, com essa recuperação aqui do Bitcoin, a gente já nem tem aqui, acredito que o pior dia do ano, né? Então, esse 5 de agosto histórico nem entra para essa tabelinha aqui, porque eu acho que a gente teve quedas maiores do que esse 5% esse ano, né? Daria até para olhar, mas enfim, a gente deixa para fazer esse estudo numa outra oportunidade, e o que fica de mais interessante aqui para vocês do estudo é o histórico até 2023, né? Então, fica tranquilo aí, porque de médio para longo prazo, não tenha dúvidas, o Bitcoin vai recuperar. Muitos estão posicionados aí em altcoins que, se vocês fizeram boas escolhas nessas altcoins, eu acredito que vão se recuperar também. O ponto aqui nesse momento de tensão, as criptos alternativas ao Bitcoin são muito mais voláteis, né? E aí o mercado também começa a encontrar padrões, né? Como a gente pode ver aqui, a gente teve aquele padrão gráfico do crash de 2020, foi nessa oportunidade aqui que a gente teve aquele dia que o Bitcoin chegou a passar de 38, o Bitcoin chegou a cair 50% quase em algumas corretoras em um único dia, né? Foi no crash da Covid-19, e aí o mercado já começa a encontrar similaridades aqui, né? Nesses padrões gráficos daquele momento de crash e desse momento aqui que não dá para chamar de crash ainda, né? Colocaram aqui, ó, 2024, Recession Crash, mas não dá para chamar de crash ainda. Para ser um crash, essas quedas precisam se estender ainda mais. Isso que é por isso é um crash, né? Por isso que é um crash. E o Bitcoin deixou um gap aqui, né? A turma do gap aí, que gosta do gap, olha lá, o Bitcoin deixou um gap ali entre 59 mil e 62 mil dólares. E aí, vai fechar? Fecha de bate-pronto? Como é que faz? Será que ele recupera, fecha e devolve tudo de novo? Ou será que ele, de repente, pode recuperar, fechar esse gap aqui, corrigir para depois voltar a se projetar para cima? Nesse momento, caras, como essas quedas generalizadas foram trazidas pelo mercado tradicional e não por fatores inerentes ao mercado de criptomoedas, a gente fica muito mais na dependência de ver aquilo que vai acontecer com as bolsas de valores pelo mundo e, enfim, fatores macroeconômicos do que exatamente catalisadores que são da própria indústria cripto, né? Então a gente vai seguir monitorando também, vamos falar ainda nessa análise de mercado tradicional, porque isso precisa vir à pauta. É a pauta do dia, né, investidores? E esse outro indicador, esse chart, mostra pra gente as bandas que são geradas a partir dos preços médios dos short-term holders, né? Hoje, o preço médio dos investidores de curto prazo está aqui nos 65 mil dólares, né? E aí a gente tem esses desvios, né? São alguns cálculos que são feitos com base em desvio padrão, matemática desse tipo, e aí a gente tem um outro ponto nos 49.900, que é a banda do meio, é a base do meio desse canal, é quase que um canal, tá vendo, que vai acompanhando o preço do Bitcoin, e a base inferior, que seria, por esse estudo, o preço piso para o Bitcoin nesse momento, a casa dos 39 mil dólares, né? Se de repente a gente tiver a extensão desse mau humor aí lá no mercado tradicional, enfim, a gente precisa seguir monitorando. E esse aqui também é um indicador muito importante que traz para a gente preços médios de alguns perfis de investidores bem interessantes para a gente acompanhar, né? O preço médio dos ETFs de Bitcoin nesse momento está aqui na casa dos 65 mil dólares, né? Ou seja, a gente já pode considerar que a grande maioria dos investidores que se expuseram lá pelos ETFs já estão no prejuízo, né, investidores? Prejuízo não realizado, né, cara? Você tem que aprender esse conceito, que o cara fala, ai, perdi. Não perdeu, cara. O ativo não tá lá na tua conta. Tem um conceito de prejuízo não realizado que é preciso ser compreendido pelo novo investidor também. Porque o prejuízo só é concretizado quando você vende. Você pode estar com prejuízo ali, mas é um prejuízo não realizado. É um prejuízo que, dependendo dos movimentos do mercado, a semana que vem pode não ser prejuízo mais, entendeu? E o cara, às vezes, quando chega para o mercado para investir nesse tipo de ativo, a conta fica no vermelho e ele fala, perdi, eu já perdi tanto. Não, cara, você não perdeu nada, você está no game ainda. Né? E aí a gente tem também aqui o preço médio de traders que estão realizando operações na Binance, que está ali na casa dos 55 mil dólares, né? O preço médio das companhias de mineração, que está lá na casa dos 45 mil dólares, e o preço médio das
Old Whales, das antigas baleias, das baleias mais velhas de mercado, que está aqui na faixa dos $22.000, que é onde está o meu preço médio também. Eu fiz uns cálculos aqui, meu preço médio deu quase 22, quase $23.000. Tá tudo dentro dessa região. Sou já quase uma Old Whale, investidores. Que eu sou da old school do mercado, isso eu já tô ligado, mas enfim. Para ser baleia precisa ter muito mais. Essa aqui é a realidade. Então desse Old Whale, eu só tenho o Old, infelizmente. Quem sabe um dia eu e vocês possamos ter o Whale também, ser uma antiga baleia do mercado. E muitos movimentos começam a acontecer, caras, e o que a gente sabe que tá prestes a acontecer é a aceleração da impressão de dinheiro, da injeção de grana, de liquidez nas economias globais, e esse gráfico basicamente mostra pra gente esse ciclo, tá vendo como a gente tem aqui claramente um ciclo de 4 anos que vai se formando, onde a gente tem as injeções de liquidez, os ciclos em que os principais blocos econômicos vão drenando, né, reduzindo a liquidez do mercado, e a gente volta para uma fase expansionista. Isso gera um efeito imediato, né, no direcionamento dos ativos de risco. Olha o S&P também, quando a gente olha essas ondas aqui, olha como isso se correlaciona com o S&P, se correlaciona com o ouro também, tá vendo? Quando a gente tem esses picos, esses momentos de muita liquidez no mercado, é quando a gente vê os ativos formando topos, renovando máximas. Isso também se aplica ao BTC, é por isso que a gente não pode perder a referência. Olha só, os topos do Bitcoin foram formados em momentos de muita liquidez no mercado, tá? E essa linha verde aqui desse gráfico de baixo, ela vai subir, ela vai ganhar aqui um movimento ascendente, ela vai, quem sabe, escalar para esses patamares aqui de cima, certo? Então vai ter injeção de liquidez pesada nesse segundo semestre do ano, e é isso que vai fazer o Bitcoin e as criptos se recuperarem, né? Por isso que é importante ser resiliente nesse momento. O Timothy Peterson, que é um cara bom de análise, que faz uns estudos muito legais aí, e é aquele cara que está projetando lá a decolagem do Bitcoin para, quanto que era? 17 de setembro, né? Que é mais ou menos ali quando tem a reunião do Fed. Ele, enfim, projeta a decolagem, mas está aqui falando que o Bitcoin, se repetir esse padrão de comportamento de preço, ainda pode reservar aí uma queda de mais 15%, né? Mais 15% de queda, ou seja, mais 15% negativo, né? Se ele de repente repetir esse padrão pós-halving aqui, né? Ó, esse padrão aqui. Os halvings são essas linhas tracejadinhas aqui, tá vendo? Então, esse é um estudo de um cara que manda bem nas análises que a gente acompanha. Esse é um outro estudo dele também, em que ele desenvolve essas bandas de variação de preço, né? E ele acredita que o Bitcoin pode atingir, então, patamares entre entre $40.000 e $80.000 nesses próximos 60 dias, né? Só que com esse mau humor do mercado e essas sinalizações não muito positivas fazem a gente olhar muito mais para $40.000 nesse momento, né, caras? Com essa surpresinha que o mercado teve, que foi trazida pelo mercado tradicional aí, enfim. Vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações e fazer parte aqui dos mais de 24.400 investidores que acompanham o nosso conteúdo. Aqui a gente faz análise de comportamento de preço, análise de mercado de fundamentos do Bitcoin e de vários outros criptoativos, sempre de olho em tudo que rola no mercado como um todo. A gente acompanha aqui o fluxo do dinheiro que compra risco no mundo e é isso que a gente está fazendo nessa análise. Agora a gente vai falar um pouquinho mais desse momento histórico para o mercado, né? Já estão falando aqui, ó lá, o Black Monday, 5 de agosto de 2024. Já estão até dando nome para essa data, que como falei para vocês, é um momento histórico, né? Não é exatamente aquela história linda e bela que todo mundo quer viver. Eu acredito que a gente vai viver essas páginas da história aí nesses próximos tempos. Sigo ainda otimista, cara. Não perco meu otimismo, eu sei, tá derretendo tudo aí e tal, mas isso é a grande oportunidade, é aquilo que eu falei. Enfim, o momento é histórico, sem dúvida nenhuma. Assim, coisas grandes aconteceram no mercado hoje. Apenas no pregão de hoje da Bolsa de Valores americana, a gente teve a drenagem de $2 trilhões, tá? $2 trilhões foram evaporados do valor de mercado da Bolsa de Valores americana. Isso também nos dá uma perspectiva do tamanho do mercado de criptomoedas, que só o mercado de criptomoedas já caiu abaixo de 2 trilhões, né? Então, isso é só para vocês verem assim, a assimetria que esse mercado tem e o espaço que tem para crescer, já que essa é uma tecnologia que sim, vai continuar crescendo e muito, né? A adoção dos recursos e dos novos casos de uso, de aplicações da tecnologia blockchain vão acelerar cada vez mais nessa próxima década, e aí a gente vai ver o valor de mercado dessa indústria
ultrapassando, eu acredito que nesse ciclo entre 7 e 10 trilhões de dólares ainda, mas no futuro, enfim, não quero nem projetar os próximos ciclos, a gente vai viver para projetar lá na frente, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né, caras? O fato é que um mercado inteiro de criptomoedas foi drenado da Bolsa de Valores, né, americana. Quando a gente olha aqui, a gente vê as perdas das 7 magníficas, né? Olha só, realmente um cenário assim desolador para o investidor dessas empresas. Olha só a Intel também, que não faz parte das 7 magníficas, mas já desvalorizou 57% em coisa de dias aqui, né, cara? Olha só, do topo ao fundo. Então, isso aqui também é para aquele cara que acha que cripto é muito volátil, que critica a volatilidade das criptomoedas, para ele entender que essa é uma característica do mercado. As ações também são muito voláteis nesses momentos de tensão, tá vendo? E nesse momento com o mercado falando de recessão, voltando essas narrativas à tona, quem mais sofre, né, investidores, são os setores mais arriscados, olha só. Tecnologia, né? Quando a gente olha os setores da Bolsa Americana. E quem mais sofre também são small caps, tá vendo aqui? Small caps. A mesma coisa no mercado cripto, né? Acontece. Até porque o mercado cripto faz parte desse mercado de tecnologia, né? Ele só não tá na Bolsa de Valores. A Ethereum e o Bitcoin até estão, né? Mas, como a gente pode ver aqui, ativos de valor de mercado baixo, muito baixo, sofrem até lá na Bolsa de Valores. Imagina essas criptos de valor de mercado ínfimo que a galera fica apostando que vão fazer 100x e tal, e muitas até fazem mesmo, mas nessa hora da tensão, essas criptos são as que mais sofrem, né? E hoje a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, vivenciou uma perda de 1.000 pontos do seu índice, né? Então, como falei para vocês, 5 de agosto de 2024 vai ficar registrado nos livros. É claro que com a Nasdaq renovando as máximas cada vez mais, 15 mil pontos, 16 mil pontos, 18 mil pontos, e a gente estava cada vez mais próximo desse dia em que a gente ia ver quedas desse patamar de 1.000 pontos, e esse dia foi hoje, né, caras? E a gente teve aí um desespero generalizado nas bolsas de lá do outro lado do mundo. Japão, Taiwan, Coreia do Sul e Austrália entraram em circuit breaker, né? Se você não entendeu ainda o que é o Circuit Breaker, eu deixei lá no Instagram uma thread onde eu explico certinho, falo até, tipo assim, quais são as condicionantes que levam, por exemplo, o S&P e a Nasdaq a ter um Circuit Breaker. Você que gosta do mercado, recomendo que você aprenda sobre isso. Eu não sei como que tem 24 mil investidores que acompanham as minhas análises aqui no YouTube, e tem 2.000 pessoas só acompanhando o Instagram, sendo que o Instagram é basicamente a extensão daquilo que a gente faz aqui no YouTube, só que no formato do Instagram, né? Então, me sigam lá também, tem muito conteúdo de extremo valor para o investidor, muito meme também, que a gente gosta também do humor, mas falamos sério a grande maioria do tempo. E esse aqui é o índice do medo, né, o VIX, que atingiu um patamar altíssimo, foi a terceira maior pontuação do VIX, se a gente levar em consideração um horizonte de tempo desde 2004, sendo que a gente só teve patamares maiores lá na crise de 2008 e no crash de 2020, né? Naqueles momentos extremamente tensos. Então vamos ver como que isso pode também se desdobrar e se esse foi o topo, né, investidores? É isso que eu estou pensando. Se esse foi o topo do VIX, né? E aquele cenário que eu comentei com vocês na análise dessa manhã, que hoje a gente fez aqui uma rodada dupla, né, com tanta coisa acontecendo, eu trouxe uma análise logo de manhã, agora essa análise já depois do fechamento do mercado, e aquilo que eu tinha falado para vocês de manhã, olha só, já profissionais do mercado fazendo reports aqui, de que traders estavam realizando, né, vendendo posições em ouro, posições que muitos tinham no lucro em função do rally do ouro, para cobrir, né, as suas perdas nas ações, né, para cobrir chamada de margem. É isso que faz com que aquela quebradeira geral nos mercados comece a acontecer, a tal da chamada de margem, né? Você precisa injetar grana na sua margem de garantia, e aí você começa a vender ativos e vira você vende um ativo para poder cobrir o outro, só que aquele ativo que você vendeu tinha gente alavancado lá também que vai ter que vender outro ativo para cobrir aquela margem. É um efeito cascata que realmente é bem assustador, né? E isso aconteceu hoje e ganhou contornos aí bem tensos assim para o mercado. E o Jeremy Siegel, que é professor da Universidade de Negócios Wharton, basicamente falou em um painel da CNBC que o Fed precisa agir rapidamente e chamar uma reunião de emergência para um corte de 75 pontos, 0,75 pontos percentuais da taxa de juros, senão uma M muito grande vai acontecer.
A próxima reunião, vocês sabem, é só em setembro, acho que é ali por volta entre dia 17 e 19 de setembro. Então, enfim, é um professor de economia aí falando, alertando que o Fed precisa agir rapidamente, né? Hoje a gente teve divulgação de dados econômicos que acabaram arrefecendo um pouquinho, acalmando os ânimos, né? Os PMIs vieram acima dos 50 pontos, né? Que sinalizam ainda uma faixa de expansão para a economia. Então, se viesse abaixo dos 50 pontos, a tendência era que esse drama hoje se acentuasse ainda mais, né? Esses dados foram divulgados na parte da manhã. E logo depois que a gente teve esse painel da CNBC com os caras falando de corte de juros emergencial, o Goolsbee, que também é de lá do Fed, disse que a economia não está dando sinais de recessão. O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta segunda-feira que, embora os dados de emprego dos Estados Unidos na sexta-feira tenham sido mais fracos do que o esperado, não parece haver uma recessão, mas que as autoridades do Fed precisam estar cientes de mudanças no ambiente para evitar serem muito restritivas com as taxas de juros. Você só quer ser tão restritivo se achar que há medo de superaquecimento. Esses dados, para mim, não parecem indicar superaquecimento. Que superaquecimento, rapaz? Os caras estão preocupados com enfraquecimento abrupto da economia, né? Então, já começa aí o coro, né, investidores, por corte de juros na economia americana. E se tudo isso não fosse o suficiente, olha só, Donald Trump apareceu nessa tarde falando que Israel será atacado pelo Irã nesta noite, né? Então, um conjunto de fatores aqui negativos que vão elevando aí os nervos do mercado. E agora, para falar de uma coisinha aqui que eu acho bem interessante, todo esse mau humor levou altcoins a patamares de preço interessantíssimos, né? Eu estava vendo aqui, olha, Link a $9, Maker $1.900, Near $3,54, Near chegou a fazer $3,08, Pendle chegou a cair para casa de $1,80, olha só, Pendle também, $1,80. A Solana resistiu super bem, né, cara? A Solana chegou a fazer uma mínima em 110, está lá em 132, né? Enfim, vamos ver aqui, DOT chegou a fazer uma mínima, a Polkadot em $3,59. Ela basicamente foi lá na região da mínima do ciclo, voltou para os patamares de mínimas de ciclo, a Polkadot. A Cardano também chegou a fazer uma mínima em 27 centavos de dólar, ou seja, são muitos preços descontados. Quem está montando posição nessa fase do ciclo com certeza vai colher excelentes resultados ainda. Eu sei que o momento é de pessimismo e aí tem, tipo, alguns caras têm aquele 0,5% que é hater e que é bebê chorão, que só reclama, mas a realidade é que isso aqui, investidores, é a chave para uma mudança de patamar financeiro para muitos investidores, tá? São as quedas que te tornam um investidor mais forte, não são as altas, são as quedas que te ensinam as melhores lições, e são as quedas que fazem você ganhar dinheiro, tá? As altas é só o momento de você capturar o resultado, o momento de você ser estratégico é agora. Então, sejam estratégicos, aqueles que têm capacidade de geração de caixa e fazer novos aportes aí, vai fazendo aquele DCA que essa maré isso vai passar, essa maré ruim vai embora e eu acredito que a gente vai ter um final de ano espetacular. Parece loucura eu falar isso, né, com tudo isso acontecendo aqui, mas é isso que eu estou projetando. Quem está ciente do mercado, quem acompanha o mercado e quem está bem informado, sabe os porquês. Eu não preciso ficar aqui explicando toda vez, né? Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, deixa o like se gostou do vídeo. A gente se vê em uma próxima análise amanhã, ali no horário de sempre, por volta da hora do almoço. Um abração, investidores. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.